make my body go, make our bodies higher and higher. Então, se liga só, a gente vai falar hoje sobre a corrosão e proteção de metais. É um assunto que cai bastante no Enem, né? Como é que eu consigo proteger um metal para que ele não sofra corrosão? Então, olha lá. Como é que acontece a corrosão do ferro, a ferrugem? Primeiro, para acontecer a ferrugem, Valéria, é necessário que o ferro, ou então qualquer outro metal que tem tendência a sofrer oxidação, é necessário que ele esteja em contato com o ar, o oxigênio presente no ar, e em contato com a água. Tá? Se não tiver oxigênio, o metal não vai sofrer oxidação. Tá? E água também, que é necessário. Então, olha lá. Bora falar aqui sobre a famosa ferrugem. Corrosão do ferro. Bem, galera, eu só posso utilizar esse termo ferrugem aqui se o material, se o metal for ferro. Tá? Se não for ferro, se for outro material, eu vou utilizar o quê? Corrosão, oxidação. Tá? Então, olha só. Fala, mãe, contigo aí. Beleza. Então, aqui, para que eu tenho, vamos supor que eu tenho aqui uma barra de metal, e aqui eu tenho a corrosão dessa barra. E bem aqui eu tenho uma gotícula de água. Tem um zoom aqui. Então, aqui eu tenho uma gotícula de água. Está exposto ao oxigênio. Ó, então, aqui eu tenho uma barrazinha de ferro. Então, galera, como eu disse no início, para que haja corrosão, para que haja oxidação, usando o ferro como exemplo, é necessário que tenha oxigênio e água. Tá? Então, a barra de ferro ela vai sofrer corrosão, ela vai perder massa, porque o ferro ele vai oxidar. Tá? E o oxigênio ele vai sofrer redução. Pessoal, como é que eu sei que o ferro oxida e o oxigênio sofrem redução? Através dos potenciais. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho o potencial do ferro. Vou colocar todos no formato de redução. Ferro 2 mais. Então, aqui eu tenho ferro 2 mais 4 elétrons, indo para ferro sólido. Tá? Aqui a coisa. Então, galera, o potencial do ferro 2 mais, reduzindo a ferro zero, o potencial de redução dele é menos 0,44 volts. Do oxigênio agora, eu tenho 2 mols de água líquida, mais oxigênio gasoso, mais 4 elétrons, indo para 4 mols de OH-, aquoso. Potencial aqui do oxigênio, potencial de redução dele também, é mais 0,40 volts. Então, olha só, se numa questão ele te desse uma questão onde ele perguntasse qual do metal tem tendência, qual dos elementos, melhor dizendo, tem tendência a sofrer oxidação, a resposta vai estar nos potenciais. Galera, sempre ele vai te dar o potencial de redução. Pessoal, ele pode também me dar o potencial de oxidação? Pode. Tá? Mas o padrão é o de redução. Falei para vocês que aquele potencial de redução maior é o cara que tem tendência a sofrer redução. E quem apresenta, Fernando, potencial menor tem tendência a sofrer oxidação. Então, olha só aqui, Fernando, tu que chegou depois aí.
O ferro, entre o ferro com potencial 44 volts negativo e o oxigênio com potencial de redução 0,40 volts positivo. Qual dos dois tem tendência a sofrer redução? O oxigênio, porque ele tem um potencial maior do que o do ferro. O potencial dele é maior. Tá? Então, o oxigênio aqui, ele vai sofrer redução, enquanto o ferro vai sofrer oxidação. Galera, mas olha para a equação. O ferro está sofrendo oxidação aqui? Não. O NOx está indo de mais 2 para 0. Ferro sólido, o NOx é 0. O NOx não está diminuindo, então ele está no formato de redução. O que eu faço, Gabi, para transformar essa semi-reação de redução numa semi-reação de oxidação? Eu inverto. Isso. Tudo que está no produto eu vou trazer para o reagente e tudo que está no reagente eu vou trazer no produto. Se eu vou inverter a equação, o que eu vou fazer com o potencial? Eu inverto. Está negativo, vai passar a ser isso. O do oxigênio aqui, eu vou deixar do mesmo jeito, porque ele está correto, porque ele está sofrendo redução. Então, eu só vou inverter aqui, ó, o do ferro. Tá? Então, aqui eu vou inverter. Pronto. Então, aqui vai ficar ferro 0, sólido, indo para... Opa, daqui a 2 mols, tá, bebê? Balanceamento. Então, aqui vai ficar 2 mols de ferro sólido, indo para 2 mols de ferro 2+, mais 4 mols de elétron. Pronto. Agora, já que eu inverti o potencial, não é mais potencial de redução. É o potencial de oxidação. Isso. Então, o potencial aqui, padrão de oxidação, é mais 0,44 volts. Pronto. Galera, olha para a quantidade de elétrons. O oxigênio, já que ele está sofrendo redução, ele está recebendo quantos elétrons? 4 elétrons. O ferro, ele está perdendo quantos elétrons? Está igual a quantidade? Posso montar a equação global? Galera, uma dica aqui. Tu só vai poder montar a equação global se as quantidades de elétrons estiverem iguais. Se eu tiver 2 aqui e 4 aqui, tu tem que balancear a equação. Tu vai pegar a equação de cima e multiplicar por 2, para poder dar 4. Tá? Ou então dividir a de baixo por 2, tá? Para poder dar 2. Tem que igualar. Já que está igual, eu posso montar minha equação global para essa reação de oxidação do ferro aí, da ferrugem. Então, olha lá. Eu tenho 4 mols de elétrons aqui e 4 mols de elétrons aqui. Então, de lados opostos, posso cortar eles. Então, aqui eu tenho, já que eu não tenho mais nada para cortar aí, eu vou ter aqui a equação global. Global aqui da ferrugem vai ser 2 mols de ferro sólido, reagindo com 2 mols de água líquida, mais 1 mol de oxigênio gasoso, produzindo o que, pessoal? Opa, aqui eu tenho ferro 2+, e aqui eu tenho 4 mols de hidróxido. Então, aqui vai produzir 2 mols de FeOH2, tá? Aquoso. Então, houve a produção aí de hidróxido de ferro 2. Galera, esse hidróxido de ferro 2 ainda não é a ferrugem. Tá? A ferrugem é o hidróxido de ferro 3. Pessoal, mas produziu hidróxido de ferro 2. Esse ferro 2, bem aqui assim, ele vai sofrer novamente oxidação. Uma segunda oxidação, para poder se transformar em hidróxido de ferro 3. Tá? Tranquilo até aqui? Deu para entender? Eu só somei, Gabi. Eu só somei, Júlio. Somei o que está no reagente, ó. 2 mols de ferro sólido, com 2 mols de água e 1 mol de oxigênio. Pronto. Reagente está ok. No produto, eu tenho aqui. Pessoal, mas por que formou isso daqui? Porque o hidróxido reagiu com ferro 2+, para formar quem? Essa base aqui, ó. Hidróxido de ferro 2. Agora, esse carinha aqui, ele vai sofrer novamente, Vitória, uma oxidação. Para formar quem, pessoal? A famosa ferrugem. Mas, galera,
Bora ver se o potencial aqui ele vai ser positivo. Bora ver se essa reação ela é espontânea. Para ela ser espontânea, Júlio, o que eu preciso saber? Eu vou calcular o potencial, a variação do potencial, a DDP. Então, aqui, a variação do potencial vai ser o potencial padrão de oxidação mais o potencial padrão de redução. Então, a variação do potencial aqui vai ser potencial de oxidação do ferro é 0,44 volts positivo, mais o potencial de redução do oxigênio, 0,40 volts positivo também. Então, somando o potencial aqui, bebê, eu vou ter 0,84 volts positivo. Ei, a DDP deu positiva, quer dizer que o processo é espontâneo. Ou seja, se tu jogar uma barrinha de ferro lá, ele vai enferrujar, naturalmente. Não precisa nem de um meio externo para acontecer a oxidação do ferro. Por quê? A DDP dá positiva. Agora, se a DDP desse negativa, o processo não seria espontâneo. Seria o quê? Eu teria que utilizar uma eletrólise para poder acontecer a oxidação do ferro. Mas deu positivo, então eu tenho que o processo ele é espontâneo. Bom, galera, toda vez que ele te der uma questão, seja qualquer for o metal, ele vai te dar os potenciais. Não é obrigado tu saber isso daqui. Esses valores são constantes. O que tu vai fazer? Tu vai analisar o potencial. Se ele te der o potencial de redução, aquele potencial maior é o cara que vai sofrer redução. E o potencial menor é o cara que vai sofrer oxidação. O que tu vai fazer? Tu vai inverter a equação, inverte o final, depois soma os dois potenciais. Somando, se a DDP der positiva, o processo é espontâneo. Se ela der negativo, o processo é não espontâneo. Tá? Então, olha lá. Esse carinha aqui, ele vai sofrer novamente uma oxidação. Bora fazer aqui em cima. Então, 2FeOH2 aquoso, ele sofre novamente uma oxidação. Ele reage com água líquida, mais meio mol de oxigênio gasoso, para produzir o hidróxido de ferro 3. Tá? FeOH3 sólido. Galera, esse cara aqui é a famosa ferrugem. Hidróxido de ferro 3. Tá? Ou eu poderia vir assim também numa questão de prova. Esse cara aqui é o Fe2O3 trihidratado. Trihidratado. Que é a famosa ferrugem. Olha só, se tu for analisar, o ferro, ele saiu do estado de oxidação dele de 0 e foi para quanto? Para mais 2. O ferro mais 2, ele sofreu novamente uma oxidação e se transformou em ferro mais 3. Pronto. Esse daqui é o estado final. Galera, o ferro ele possui 2 estados de oxidação. Na verdade, 3, contando com 0. Se ele tiver sólido, ele é 0. E aqui, ele é 2 mais. Por que a pessoa sei que ele é 2 mais? Olha para esse 2 aqui embaixo. Aqui tu tem um cátion e aqui tu tem um ânion, que é o OH-. Tá? Então, esse carinha aqui, já que é cátion, ele é positivo. Esse 2 é daqui de cima. Ó. Da mesma maneira aqui. Olha para o 3 bem aqui assim embaixo. Já que ele é um cátion, então é mais 3. Tá? Então, na tua prova, poderia vir hidróxido de ferro 3 ou poderia vir óxido de ferro 3 trihidratado. Tá? No caso aqui, eu tenho óxido hidratado. Ele poderia te dar essas 2 alternativas. Ou uma ou outra na tua prova para te marcar. Quais das opções indica a ferrugem? Tá? Qual é a substância que indica a ferrugem? Esse carinha bem aqui assim. Galera, tranquilo isso daqui. Como é que eu posso proteger um metal contra a ferrugem? Primeira coisa, eu posso pintar o metal. Ó. Posso pintar o metal. A pintura, ela protege contra a ferrugem. Como, professor, ela vai proteger contra a ferrugem? Ela vai impedir o contato direto do oxigênio e da água com o metal.
Aí tem a geladeira lá. Tu acaba de tomar água. Tu é meio lesado, né? Aí pinga umas gotinhas lá na porta da geladeira. Aquelas gotinhas de água lá, junto com o oxigênio do ar, se tiver, galera, um pedacinho sem tinta, um pedacinho, com o passar do tempo, aquilo ali, aquele pedacinho que está lá, o ferro da geladeira, ele vai oxidar. Aquilo ali vai se criar por debaixo da tinta. O ferro que está lá, ele vai perder elétrico, vai ocorrer a oxidação do ferro. Se tiver um pedacinho do metal sem tinta e pegar a água lá, junto com o oxigênio do ar. Tá? Então, olha só, bora falar aqui sobre a proteção dos metais. Galera, a proteção dos metais é um dos assuntos que cai bastante no Enem. Tá? Falando de eletroquímica, é um dos assuntos que cai bastante. Então, a primeira maneira que eu poderia citar aqui para vocês, para proteger o metal, é a pintura. Tá? Pessoal, a pintura, ela facilita o quê? Na verdade, ela dificulta o contato do oxigênio e da água com o metal. Tá? Então, ela dificulta o contato do oxigênio gasoso e água com o metal. Assim, galera, vai evitar a corrosão. Tá? Então, a pintura é um dos primeiros métodos para evitar a corrosão. Segundo método, professor, galvanização. Galvanização. O nome galvanização, galera, foi dado em homenagem ao cientista Luiz de Galvani. Ele fez um experimento, ele era químico e médico. Ele pegou uma rã, cortou a rã bem no meio e pegou 2 eletrodos e conectou nos nervos da perna da rã. Aí ele aplicou uma diferença de potencial, Fernando. Quando ele aplicou a diferença de potencial nos nervos da perna da rã, ele percebia que a perna da rã se mexia. Tá? Ou seja, por que ela se mexia? Porque nos nervos são responsáveis pelos impulsos nervosos. Aí toda vez que ele aplicava uma diferença de potencial, a perna dela se mexia. Tá? Então ele estudou, aí daí que veio o surgimento lá de quê? Do desfibrilador. A pessoa está morrendo lá, o cara fez uma parada respiratória, né? Aí eles vão ressuscitar a pessoa com desfibrilador, graças a Luiz de Galvani. Tá? Então, galera, o que é galvanização, pessoal? É um recobrimento do metal. Recobrimento do metal por um outro metal. Tá? Então, falou em galvanização, recobrimento de um metal por outro metal. Para quê, professor? Para evitar a corrosão desse metal que tu quer proteger. Tá? Ah, eu tenho lá uma barra de ferro, um prego de ferro. O que é que eles fazem? Eles pegam o ferro, tá? No prego e dão um banho de zinco. Banham ele de zinco. Aquela camada acinzentada, prateada que tu está vendo lá, é zinco. Eles banham o ferro todinho de zinco. Justamente para quê? Para evitar a oxidação do ferro, do prego. Tá? Esse processo é chamado de galvanização. E um dos metais mais utilizados na galvanização é o zinco. Tá? É o zinco. Galera, esse metal que tu quer proteger ele, tá? Se tu quer proteger, ele tem que ter potencial de redução maior do que o metal que tu vai banhar, que tu vai recobrir. Esse potencial desse metal que tu vai cobrir o outro, por exemplo, o zinco, ele tem um potencial de oxidação maior do que o do ferro. Tá? Por isso que o zinco ele vai sofrer a oxidação no lugar do ferro. Assim ele vai proteger o ferro. Tá? Então, olha lá. Um outro método aqui, além da galvanização, é utilizado também o processo de eletrólise. Aqueles instrumentos de sopro, trombone, trompete. Geralmente é utilizada uma cromagem lá. Eles banham ele de cromo.
Justamente porque está em contato direto com a tua boca, com a saliva, com o oxigênio do ar. Então, a tendência dele é sofrer oxidação. Aí eles banham de cromo ele tudinho, justamente para evitar a corrosão do instrumento. Então, galera, pintura, galvanização e um outro método aqui é o metal de sacrifício. Metal de sacrifício. E também pode ser chamado de eletrodo de sacrifício. Eletrodo de sacrifício. Como é que funciona aí, pessoal, esse metal de sacrifício? Galera, essas tubulações que passam por debaixo da terra aí, elas são feitas de metal. Um dos metais que é utilizado é o ferro. O ferro ele tem tendência a oxidar também. Tá? Então, nessas tubulações de ferro, tá? Eles colocam conectado lá a tubulação umas placas de zinco. Tá? Umas placas de zinco conectadas. Aí tem uma determinada distância. Tá? Essas placas de zinco que estão conectadas direto ao tubo de ferro, já que o zinco tem potencial de oxidação maior do que o do ferro, ele vai sofrer oxidação no lugar do ferro, enquanto o ferro ele vai reduzir. Tá? Então, esse é o objetivo do metal de sacrifício. O metal que vai ser sacrificado, ele vai funcionar como um ânodo. Aí ele sofre oxidação. Então, o zinco ele vai sofrer oxidação no lugar do ferro. Para sofrer oxidação, ele deve possuir um potencial padrão de oxidação maior. Tá? Enquanto o ferro, potencial de oxidação menor. Pronto. Falou em metal de sacrifício, galera. Galvanização. No caso da galvanização, eles vão como pintar o metal com zinco, a pincelar zinco sobre o metal. Mas só que, pessoal, por que eles não galvanizam esses tubos que passam? Já pensou um tubo ligado daqui para Tracuateua? Como é que eles vão pintar esse troço aí? Né? Então seria mais fácil para eles apenas conectar metais. Esse é o metal de sacrifício. Eles conectam o metalzinho lá, aí tem uma certa distância. Daqui eu não sei quantos metros eles conectam outro pedaço, justamente para proteger ele, do que pintar tudo. Né? Então seria um custo-benefício que é bem melhor. Tá? Galera, tranquilo isso daqui. Pintura, galvanização, metal de sacrifício, que eu também posso chamar de eletrodo. Ou também posso chamar de ânodo de sacrifício. Por que, pessoal, ânodo de sacrifício? Porque o metal de sacrifício ele vai funcionar como ânodo. Não te esquece lá do CRAU. Tá? Pilhas e eletrólise. O ânodo sempre vai sofrer oxidar, enquanto o cátodo vai sofrer redução. Tá? Galera, tranquilo isso daqui. Difícil isso. Fácil, né? Abre o teu livro lá. Bora resolver umas questões aí nessa parada. Galera, nas nossas próximas aulas a gente vai falar sobre eletrólise. Tá? Vai fechar esse livro aqui falando sobre eletrólise. Então, olha lá. Na página 68. Página 68. Vou tirar um printzinho aqui para a galera de casa. Fala, Gabriel, Ideac. Guia. Tranquilo isso daí. Galera, página 68. Bora ver como é que cai numa questão aí, falando sobre a corrosão e a proteção desses metais. Não tem mistério. Para te proteger o metal, ele vai te dar o potencial dele. Ele pode te dar sim, Fernando, sempre vai te dar uma tabela. Aí ele vai te dar alguns metais. Tá? O metal que tu quer proteger, ele vai te dar o potencial dele e vai te dar outros metais. Aí ele vai perguntar qual dos metais listados na tabela tu poderia utilizar como ânodo de sacrifício, como eletrodo de sacrifício. É só tu olhar para os potenciais. Ele tem que ter um potencial de oxidação maior, ou ele tem que ter um potencial de redução
redução menor. Tá? Ou potencial de oxidação maior, ou potencial de redução menor. Tá? Se ele tem um potencial de redução menor, ele tem menor tendência a sofrer redução e maior tendência a oxidar. E o outro metal, que vai ser protegido, ele tem que ter um potencial de redução maior. Tá? Então, ele vai ter maior tendência a sofrer redução e não oxidação. Galera, primeira questão aí da página 68. Primeira questão, ele fala o seguinte aí, Elô. Uma das grandes preocupações das entidades esportivas diz respeito ao estado de deterioração quase não sai, dos estádios, provocado pelo fenômeno espontâneo da corrosão. Opa! Toda corrosão é espontânea. A DDP positiva. Sabendo-se que, entre os fatores que favorecem a velocidade de desgaste dos materiais, como o concreto e os ferros de suas armaduras, podem ser citados a temperatura, a umidade relativa do ar, o grau de insolação e o teor de cloreto. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Então, galera, esses fatores que ele citou aí, a temperatura, a umidade do ar, o grau de insolação e o teor de cloreto, eles aceleram o processo de corrosão. Por isso que aqui em Bragança, né, lá para a praia, a oxidação ela é mais acelerada, por causa do nível de cloreto presente na água do mar. Tá? Então, quanto maior o nível de cloreto, maior a tendência do metal a sofrer oxidação. Aí ele fala o seguinte, ele quer a afirmativa correta. Letra A. Em um processo espontâneo, a variação de entropia é menor que zero. Galera, a variação de entropia, que é o delta S, tá? Eu posso verificar se o processo é espontâneo ou não é pelo potencial. Se o potencial for positivo, o processo é espontâneo. Se ele for negativo, o processo é não espontâneo. Eu também posso verificar pela variação de entropia. O que é a variação de entropia, pessoal? O delta S. Ela significa o grau de desordem de um sistema. Se a variação de entropia ela for positiva, eu tenho um processo espontâneo. Se a variação de entropia ela for negativa, eu tenho um processo não espontâneo. Tá? Tem uma outra maneira de eu verificar a espontaneidade de uma reação? Tem. Energia livre de Gibbs, galera. O delta G. Se o delta G ele for negativo, o processo é espontâneo. Se o delta G, a energia livre de Gibbs, ela for positiva, o processo é não espontâneo. Tá? Então, eu tenho esses métodos para me saber se a reação vai ser espontânea. Potencial, energia livre de Gibbs e variação de entropia. Então, olha só, em um processo espontâneo, a variação de entropia é menor que zero. Não, é maior que zero. Processo espontâneo. Letra A que descarta. Quanto maior a temperatura, maior a corrosão. Por ser maior a energia de ativação. Não, galera. Tá? Não, para se ter uma corrosão, quanto menor a temperatura, vai facilitar a corrosão. Tá? Letra C. Uma alta umidade relativa do ar favorece a formação de eletrólito de uma célula eletroquímica. O que é um eletrólito? É uma substância que em água vai facilitar a condução da corrente elétrica. Galera, se tu tem uma alta umidade relativa do ar, tu vai ter uma alta concentração de quem? De vapor de água. Ah, então vai facilitar a corrosão. Lembra lá, para ter corrosão preciso de água, oxigênio e um metal. Tá? Então, se eu tenho uma alta umidade relativa do ar, tenho uma alta concentração de água na forma de vapor presente no ar. Então, letra C está correta. Perfeita. Perfeito assim. Letra D, qual é o erro, pessoal? A célula eletroquímica espontânea da corrosão da armadura do concreto é de natureza eletrolítica. Galera, se é espontânea, não é de natureza eletrolítica. Eletrolítica eu tenho uma eletrólise. É um processo não espontâneo. Tá? Letra E. Quanto maior a concentração de cloreto, maior a velocidade de redução do ferro. Não, maior a velocidade de oxidação e não de redução. Tá?
Então, primeira questão, letra C. Primeira questão, letra C. Segunda questão, uma questão do Enem. Olha a tabelinha aí, Fernando, que eu falei. Olha aí, Gabi. O boato de que os lacres das latas de alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. Teve uma época mesmo aí, galera, que o pessoal estava falando. Aquele lacrezinho que tu abre a latinha, tá? Tinha um alto valor comercial. Aí a galera começava a catar aí nas festas, né? Não esperava nem o cara terminar de tomar a cerveja, já estava puxando a cerveja da mão do cara, para tirar aquele lacrezinho. Juntava para vender no ferro velho. Porque eles falavam que tinha um alto valor comercial aquilo ali. Tá? Aí, as empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata, dificulta a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta as semi-reações e os valores de potencial padrão de redução de alguns metais. Pode me dar o do lítio, todos o padrão de redução. Presta atenção que os elétrons eles estão no lado do reagente. Então, ele me dá do lítio, 3,05 volts negativo, me dá do potássio, do magnésio, do alumínio, do zinco, do cobre. Aí ele fala assim, com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas, com a mesma função do magnésio? Ou seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem. Galera, qual desses metais, poderia substituir o magnésio? Quanto é o potencial do magnésio que ele está dando aí? 2,36. Esse é o potencial de redução. Então, para que eu tenha... Epa, isso daí é metal de sacrifício. Para que eu tenha uma substituição do magnésio do anel, qual desses eu poderia utilizar aí, galera? O que tu diz? Se ele tem baixo, o magnésio, se ele tem baixo potencial de redução, ele vai ter um alto potencial de oxidação. Então, ele vai sofrer oxidação no lugar do alumínio. Ele vai evitar, Vinícius, a oxidação do alumínio. O alumínio vai reduzir e o outro metal que vai sofrer oxidação. Galera, então, para que eu substitua o magnésio, é necessário que esses potenciais dos metais que eu vou utilizar, ele tenha um potencial de redução menor do que o magnésio. Olha para a tabela. Quais desses metais eu posso substituir aí, o magnésio? Lítio, potássio, alumínio. Alumínio, eu não quero que ele oxide. Então esquece o alumínio aí. Zinco e cobre. Qual deles aí, Júlio, eu poderia utilizar para substituir o magnésio? Ele deve ter potencial de redução menor do que o magnésio. Olha para a tabela aí e me diz. Vai, Gabi, chuta pelo menos um aí. O lítio e o potássio. Perfeito, galera. Olha só o potencial do lítio. 3,05 negativo. E o potencial do potássio, 2,93. É menor do que o potencial do magnésio. Galera, quanto menor o potencial de redução, maior o potencial de oxidação. Então, no caso, eu poderia substituir pelo lítio e potássio. Poderia substituir eles no lugar do magnésio. A alternativa correta é a letra E. Somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução são menores do que do alumínio e do magnésio. Tá? Perfeito. Isso. No lugar do ferro lá, né? É do tubo que você está falando? De magnésio. Isso. Isso, metal. Isso. Ou lítio por potássio. Exatamente.
Agora, Gabi, tem um problema aí, Gabi. Ah, tudo bem. Mas só que, Gabi, olha só, presta atenção. Eu poderia substituir, eles têm um potencial menor aí? Tem. Mas se nesse tubo aqui, se ele fosse de magnésio e por dentro dele estiver passando água, se tiver um vazamento desse tubo e ele entrar em contato com o lítio ou com o lítio e o potássio em contato com a água causa uma reação de oxidação muito que libera muita energia. Vai ser uma reação exotérmica, então pode causar uma explosão. Por isso que esses metais aí, que são os metais da família 1A, eles não são utilizados nos cascos de navio. Não sei se vocês já viram um navio por perto, assim, ele feito totalmente de metal. Vocês já viram, na frente dele tem umas barrinhas metálicas assim? Tem. Na frente, na parte externa do navio tem umas barrinhas pequenas metálicas. O que é aquilo, professor? Essas barrinhas, elas são justamente metal de sacrifício. Algumas são feitas de zinco para justamente evitar a corrosão do casco do navio. Evita a corrosão. Tá? Eu não, aí, no caso lá, Gabi, eu não poderia colocar lítio e nem potássio, porque se eles reagem com a água, vai explodir o navio. Né? Então tem que ver isso daí. Apesar de eles apresentarem potencial, mas eles são reativos com a água. Tá? Então, olha só, galera, letra E. Né? A alternativa correta. Perfeito. Terceira questão. Ele fala o seguinte: considere os dados a seguir. Ele me dá aí do alumínio, zinco, cobre, magnésio e níquel. Tá? Todos esses potenciais aí, galera, eu te pergunto, são potenciais de... Ele não citou na questão, mas esses potenciais são potenciais de redução ou de oxidação? O que é que tu diz aí, Elô? Ah, tu não trouxe o livro, né? Esse livro aí é o antigo, é o 5, Gabi? Ah, beleza. Gostava passar a costa, né? Trazer esses dois. Ah, de rodinha, então facilita muito. Então, olha só, bebê. Se liga aqui. Galera que não trouxe aí o livro, vou colocar esses potenciais dentro. Então, aqui na segunda questão, letra E. Na terceira questão, ele me dá aí alguns potenciais. Ele me dá do alumínio, 3 mais 3 elétrons, indo para alumínio sólido. Tá? Alumínio zero, bora colocar aqui. Aí ele me dá que o potencial é 1,67 volts negativo. Me dá do zinco 2 mais 2 elétrons, indo para zinco zero. O potencial aí é 0,76 volts negativo. E dado cobre, 2 mais 2 elétrons, indo para cobre zero. O potencial do cobre é 0,34 volts positivo. E dado magnésio, 2 mais 2 elétrons, indo para magnésio sólido. Potencial do magnésio, 2,38 volts. E por último, ele me dá do níquel 2 mais 2 elétrons, indo para níquel zero. O potencial do níquel é 0,25 volts. Galera, aí na questão ele fala o seguinte: o alumínio sofre corrosão em contato com o ferro, tá? Porque ele vai funcionar como metal de sacrifício. Para efetuar uma proteção catódica, ou seja, proteção do cátodo, não te esquece, o cátodo sofre redução. Para efetuar uma proteção catódica, qual dos metais a seguir é o mais indicado e qual a equação química correspondente? E aí, galera? Olha para os potenciais aqui. O potencial do magnésio é 2,38. Primeiro, olha para essa lista de potenciais aí. E me responde. Ele não fala na questão. Me responde. Essa lista que ele te deu são potenciais de oxidação ou de redução? Ele não menciona que potencial é. Mas olha para a lista.
E me responde. São potenciais de oxidação ou de redução? Redução. Olha só para as equações, ó. Alumínio está indo de +3 para 0. O NOx está aumentando ou diminuindo? Está diminuindo, então ele está sofrendo redução. Todos os NOx aqui estão diminuindo, ó. Todos os NOx indo para 0. Todos indo para 0. Então, essa tabela é a tabela de potenciais padrão de redução. Tá? Potencial padrão de redução. Para preservar o casco de ferro dos navios contra os efeitos danosos da corrosão, além da pintura, são introduzidas placas ou cravos de certo material conhecido como metal de sacrifício, cuja função é sofrer a oxidação no lugar do ferro, do casco do navio. Considerando seus conhecimentos de química e a tabela de potenciais de redução a seguir, assinale a alternativa que apresenta o metal mais adequado para esse fim. Galera, olha o potencial do ferro aí. O potencial do ferro é 0,44 volt negativo. Então, quais desses daí? Cobre, positivo, magnésio negativo, potássio negativo e cádmio negativo. Quais desses metais aí eu poderia utilizar como metal de sacrifício no casco do navio para evitar a oxidação do ferro? Aí ele me dá aí do cobre 0,34, do magnésio 2,37 que ele me dá aí, né? Varia, 2,38, 37. Do potássio, ele não me dá aqui nessa lista. Do potássio aí, galera, que é o potássio mais um elétron, indo para potássio zero, o potencial dele de redução é 2,93 volts negativo. E do cádmio 2 mais 2 elétrons, indo para cádmio zero, o potencial de redução dele é 0,40 volts negativo. E aí? Quais desses daí eu poderia utilizar para proteger o ferro? Para proteger o ferro, deve ter um potencial menor do que o do ferro. O do ferro é 0,44 volts. Cadê o do ferro? Do ferro é do ferro 2 mais 2 elétrons, indo para ferro zero. O potencial dele é 0,44 volts. Então, eu devo ter um potencial menor do que ele, para poder funcionar como metal de sacrifício. Quais desses daí eu poderia utilizar? Magnésio. Magnésio é 2,37 volts ou 2,38 volts negativo. É muito menor do que o potencial do ferro. Então, o magnésio ele vai sofrer oxidação no lugar do ferro. Vai funcionar. Opa, olha, apareceu o potássio aí, Gabi. 2,93. Mas não posso utilizar ele porque ele é reativo. Ele reage com a água. Ele é um metal da família 1A. Então, ele em contato com a água vai causar uma explosão no navio. Por isso que eu não posso utilizar ele. Apesar dele apresentar um potencial menor. O cádmio eu não vou utilizar, porque o potencial do cádmio é quanto? 0,40 volts negativo. O potencial dele é maior do que o ferro. Se eu utilizar o cádmio, o ferro continuará ocorrendo a oxidação nele. Tá? Então, a alternativa correta é a letra B, o magnésio. Terceira questão. Para minimizar os efeitos da corrosão nas chapas de ferro do casco de um navio, são fixadas plaquetas de um metal de sacrifício ou eletrodo de sacrifício, que é oxidado em seu lugar. Na comparação com as características do ferro, o metal de sacrifício mais indicado é aquele que apresenta menor eletronegatividade. Não, nem falei de eletronegatividade para vocês. É aquele que vai apresentar menor poder de redução. Isso, menor potencial de redução. Ou maior potencial de oxidação. Alternativa, letra B. Quarta questão. Ele me dá assim, ó. Objetos de prata
escurecidos, devido principalmente à formação do sulfeto de prata, podem ser limpos eletroquimicamente sem perda de prata, mergulhando-os em um recipiente de alumínio que contém a solução quente de bicarbonato de sódio. Nesse processo, a prata em contato com o sulfeto de prata atua como cátodo, tá? E o alumínio como o ânodo da pilha. A semi-reação que ocorre no cátodo pode ser representada, galera, falou em pilha, falou em processo espontâneo ou não espontâneo, lembra do Kraus. Ele quer saber a semi-reação que acontece no cátodo. O cátodo sofre o quê? Redução. Então, quais dessas equações aí representam uma reação de redução da prata? A primeira, está correta aí? A primeira, ele me dá isso aqui, ó, na letra A. Ele me dá o sulfeto de prata, Ag2S, indo para 2 mols de Ag+, mais S2-. Galera, a prata aqui, ela está sofrendo redução? O nóxido da prata aqui, ele está indo de +1, aqui é -2, +1 para +1. O nóxido está variando? Não, então ela não está sofrendo nem oxidação nem redução. Na letra B, ele me dá assim, ó, Ag2S mais 2 mols de elétrons, indo para 2Ag mais S2-. O nóxido da prata aqui, ó, no sulfeto de prata, é +1. Do sulfeto é -2. O nóxido da prata está indo de +1. Opa, a prata elemental, o nóxido é 0. O nóxido está diminuindo ou está aumentando? Está diminuindo, então ela está sofrendo redução. Alternativa correta, letra B. Tá? Letra B, quarta questão, letra B. Perfeito. Quinta questão. Olha lá. Ele fala uma quinta questão do Enem. A cauda bordaleza. Bordaleza. Ele fala assim, vê. A cauda bordaleza é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2 com óxido de cálcio. E sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. Na avaliação rudimentar da basicidade dessa solução, é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a cauda bordaleza ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores de potenciais padrão de redução para algumas semi-reações de redução. Aí me dá o potencial do cálcio, do ferro 3+, do cobre 2+, do cobre 2+, reduzindo com 1 elétron, tá? Ele me dá de 2 ferros 3+. Aí. O primeiro é quando ele recebe 3 elétrons. O último lá é quando ele está recebendo 1 mol de elétron. Então, dependendo da quantidade de elétrons que ele vai receber, o potencial vai ser diferente. A equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada. Galera, primeiro nessa questão aí, ó, ele fala que a cauda bordaleza, tá? ela deve ter um padrão de basicidade. Ou seja, ela deve estar em um meio básico. Por isso que ele coloca aí, ó, pelo óxido de cálcio sólido, tá? Ele prepara uma solução de óxido de cálcio. Galera, o óxido de cálcio, ele é um óxido básico, tá? Pessoal, o que é um óxido básico? É aquele óxido que, se eu colocar ele em água, ele vai formar uma base.
Então, esse carinha aqui, ó, ele reage com água, formando essa base, o hidróxido de cálcio aquoso. Por isso que na questão ele fala que a cauda bordaleza ela tem que estar em um meio básico. Por isso que ele utiliza o óxido de cálcio. Galera, inclusive esse carinha aqui, ele é muito utilizado no processo de caiação. Tá? Os agricultores, se o solo, eles colocam lá um cultivo, uma cultura de plantas lá, uma vegetação, feijão, aí eles colocam e não nasce nada disso. A plantinha se desenvolve pouco, mas não dá fruto. Então, o que, é que eles vão fazer? Eles fazem uma análise do solo. Essa análise do solo ela vai indicar o pH do solo. Se o pH está abaixo de 7, é um pH ácido. Então, ele vai ter que corrigir o pH do solo. Aí eles utilizam o método da caiação. Eles espalham o óxido de cálcio, todinho por lá. Eles podem utilizar também o carbonato de cálcio. Para justamente, já que ele em água produz uma base, o que, é que vai acontecer com o pH? Ele estava abaixo, ele vai aumentar. Aí sim eles podem plantar. Aí vai nascer lá o que eles plantaram. Tá? Não nasce justamente porque o pH do solo está ácido. Aí tá, voltando para a questão. Aí ele diz, após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a cauda bordaleza ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores dos potenciais padrão de redução para algumas semi-reações de redução. Então, galera, ele me dá esses potenciais aqui, ó. Ele me dá o potencial de redução do cálcio 2+, mais 2 elétrons, indo para cálcio zero, cálcio sólido. O potencial é 2,87 volts negativo. Do ferro 3+, mais 3 mols de elétrons, indo para ferro sólido. Potencial 0,04 volts. Do cobre 2+, mais 2 mols de elétrons, indo para cobre sólido. Potencial 0,34 volts positivo. E o potencial do cobre 2+, mais 1 mol de elétrons, indo para cobre sólido. Potencial mais 0,52 volts. E por último, o potencial do ferro 3+, mais 1 mol de elétrons, indo para ferro 2+. Potencial mais 0,77 volts. Galera, esses potenciais aqui, ele fala para ti na tabela que é o potencial padrão de redução. Tá? A equação química que representa a reação da formação da mancha avermelhada é... Quais dessas daí? Galera, para fazer a cauda bordaleza, o meio tem que estar básico. Tá? O cálcio, no hidróxido de cálcio, ele continua mais 2. Aqui é mais 2, o oxigênio menos 2, e aqui também é menos 2. Tá? Menos 2 mais 1, o hidrogênio. O hidrogênio aqui também é mais 1. Então não ocorre variação no NOx. Então o óxido de cálcio, quando é colocado na água, não é uma reação de oxidação e redução. Tá? Sobre a oxidação e redução, justamente é o ferro presente na faca, juntamente com o cobre. Tá? Aí ele quer saber quais desses daí o ferro está sofrendo. Quem vai sofrer a oxidação? O ferro ou o cobre? Olha para o potencial do cobre lá. Cobre 2+, mais 2 elétrons, indo para cobre zero, cobre sólido. O potencial é 0,34 volts positivo. Enquanto que o potencial do ferro, tá, é quanto aí que ele está dando? É do ferro zero, tá? 0,04 volts negativo. Galera, qual é o potencial maior daqui? O cobre. Então, o cobre ele vai sofrer redução e o ferro vai sofrer oxidar. O que eu vou fazer com a equação do ferro? Eu vou inverter. Então, eu vou pegar essa equação aqui, vou inverter ela. Vai ficar indo para Fe3+, mais 3 elétrons. E a do cobre eu vou deixar do mesmo jeito. Tá?
Mas só que eu vou acertar a quantidade de elétrons. Mais 2 elétrons vindo para cobre 0. A quantidade de elétrons está diferente. Então, eu vou ter que balancear. A primeira equação eu multiplico por 2 e a de baixo eu multiplico por 3. Então, aqui vai ficar 2 ferro 0, 2 Fe 3+, e 6 mol de ferro. Aqui, 3 cobre 2+, mais 6 elétrons, 3 cobre sólido, cobre 0. Montando a equação global aqui, para a cauda bordaleza, eu vou ter aqui, ó, corto ferro por ferro. Então, aqui eu tenho 2 Fe sólido, mais 3 cobre 2+, indo para 2 3+, mais 3 mol de cobre sólido. Galera, a alternativa que corresponde aí a essa equação é a alternativa da letra E, né? Tá? A ordem aqui não importa. Tá? Na letra E, ele colocou primeiro 3 cobre 2+, 2 ferro 0, 3 cobre 2+, depois ele colocou 2 mol de Fe 3+. A ordem não importa aqui. Tá? A alternativa correta da quinta questão é a letra E. Selado. Tá? Traduzindo, o ferro está saindo de 0 para mais 3. Tu concorda comigo que o NOx está aumentando? Se está aumentando o NOx do ferro, ele está sofrendo oxidação ou redução? Isso, ele está sofrendo oxidação, ele está perdendo elétrons. Quantos elétrons ele está perdendo? Cada ferro está perdendo 3 elétrons. Mas eu tenho 2 ferros. Então, o total de elétrons é 6. Mais 2 para cobre 0. Está diminuindo o NOx do cobre. Então, ele está sofrendo redução. Tá? Ele está recebendo esses 6 elétrons. Agora, uma pergunta para ti. Olha para cá. Quem é o agente oxidante dos dois? O ferro sólido ou o cobre 2+? Agente oxidante. O cobre 2+. Agora, toda vez que ele te der uma questão e te pedir quem é o agente... Já desligou essa parada. Ele te pedir quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, tu nunca vai olhar para o produto. Tu sempre olha para os reagentes. Então, aquele cara que sofre redução, ele que vai ser o teu agente oxidante. E o cara que sofre oxidação, ele que vai ser o teu agente redutor. Pronto. Então, o ferro sólido ele vai causar a redução do cobre 2+. Enquanto o cobre 2+ vai causar a oxidação do ferro 3+. O surgimento da mancha avermelhada é justamente por causa desse cara aqui, ó, do ferro 3+. Ou seja, a ferrugem aparece por causa desse carinha aí, que é o ferro 3+. Aquela cor avermelhada da ferrugem. Tá? É a mesma coisa, galera, da solução de sulfato de cobre. A solução de sulfato de cobre, ela é azulzinha por causa do cobre 2+, que está presente na solução. Esse cobre 2+, que dá a coloração azul para a solução. Aí ele perde 2 elétrons. Quando ele recebe 2 elétrons, ele se transforma em cobre sólido. Aí ele muda de cor. Aí ele se torna o quê? Vermelho. Lembra lá do gelatômetro de Bohr? Perda de elétrons, saldo quântico. Aí ocorre emissão de energia na forma luminosa. Tá? Então ele muda de cor. Perfeito. Sexta questão. Sexta questão ele diz o seguinte. Um imprevisto para muitos motoristas é o da bateria riada. Você dá partida do carro e não acontece nada. Não acontece nada. Então o problema é nessa peça tão importante. Ela descarregada não permitirá que você ligue o motor, o rádio, o ar-condicionado, impedindo o deslocamento do carro. A equação a seguir ocorre em baterias de automóveis descarregadas. Galera, então ele me dá aqui essa equação incompleta aí, ó. Ele me dá essa equação incompleta,
de uma bateria descarregada. Onde ele me dá? Sexta questão. Chumbo sólido. Dentro da bateria de um automóvel eu tenho umas placazinhas de chumbo. E dentro dela também eu tenho uma solução de ácido sulfúrico. Pessoal, para que serve o ácido sulfúrico dentro de uma bateria de automóvel? Ela serve como uma solução eletrolítica. É ela que vai conduzir quem lá? Facilitar a condução da corrente elétrica. Tá? Galera, então ele me dá chumbo reagindo com óxido de chumbo 4 sólido mais X, tá? Produzindo 2 mols de chumbo 2 mais Y. Aí ele fala, X e Y são respectivamente, ele quer saber quem é X, ele quer saber quem é Y. Essa daqui é a equação da descarga da bateria do automóvel. E aí? Galera, falei para vocês que a bateria do automóvel aqui está meio ácido, que é o ácido sulfúrico. Então, para montar essa equação aqui, no lugar de X, quem é que vai ficar, pessoal? Vou reescrever essa equação aqui. Então, aqui vai ficar chumbo sólido reagindo com chumbo, óxido de chumbo 4 sólido, ela tem que estar em meio ácido. Então, em meio ácido, H+, aquoso. Tá? Produzindo 2 mols de chumbo 2+, tá? Nesse caso aqui, galera, o chumbo ele está indo de 0 para mais 2. Tá? Aqui ele está mais 4 para mais 2. E água? Tá? Formaçãozinha aí da água. Aí ele quer saber quem é o X e quem é o Y. Por que eu coloquei a água aqui assim? Justamente para balancear a quantidade de hidrogênios aqui, ó. Então aqui eu tenho o hidrogênio da água para poder balancear esse hidrogênio daqui. Mas aqui eu tenho 2 hidrogênios e lá eu tenho apenas um. Então para balancear, vou colocar 2H+, bem aqui. Pronto. Mas só que a quantidade de oxigênio aqui está errada, ó. Aqui eu tenho 2. Então eu vou colocar um 2 bem aqui, ó. 2 oxigênios, aí eu desbalancei o hidrogênio. Aqui tem 4. Então eu vou colocar um 4 bem aqui. Então esse X é quem? H+, e o Y, a águazinha. A alternativa correta aí é a letra A. Tá? Letra A. Perfeito. Resolvemos 10 questões aí.